suas coisas, de seus negócios, e o culto a Deus foi ficando em segundo plano. Os próprios sacerdotes haviam se corrompido e não mais executavam as suas tarefas da forma devida. Com isso, o culto já não estava dentro do padrão de Deus, o padrão que Deus havia estabelecido como aceitável. Irmãos, quando a gente despreza Deus, despreza a sua palavra, despreza a sua obra, a gente começa a adequar todas as responsabilidades que deveríamos apresentar a Deus a nosso padrão. Tá bom, para quem tá bom demais, e assim a gente vai fazendo. Só que o padrão de Deus nunca é diminuído. Deus nunca vai aceitar algo menor daquilo que Ele já havia determinado, independente da circunstância. E é nesse sentido que Ele então pergunta: onde está a minha honra? Onde está o respeito para comigo? Malaquias então mostra que Deus se apresenta como Pai e Senhor do povo, e que não estava sendo respeitado. O povo e os sacerdotes estavam desrespeitando o nome de Deus, desprezando a obra, e ainda de modo cínico confrontava a indagação do Senhor: mas por que o Senhor está falando que nós não estamos te honrando? Em que nós estamos desprezando? Não trouxemos um bicho aí? Não vai ser sacrificado, não? Pouco importa se ele está cego, se não está, se tem sarna, se não está, não é para matar? Mata esse mesmo. O senhor não está vendo que está todo mundo numa pindaíba, está uma situação financeira terrível? Eu agora vou ter que comprar uma ovelhinha mais cara. Eu comprei essa que está na promoção, e uma perna a menos. Qual que é o problema? E o Senhor, como Deus, tinha que aceitar essa boa intenção do meu coração. Mas Deus não abre concessão, irmãos. Deus não divide, não diminui a sua honra. E aí que entra a questão: será que meu culto está sendo aceito? Para que a mensagem de Malaquias não fique distante da nossa realidade, irmãos, eu quero te lembrar 2 versos. É importante lembrar que hoje todos somos sacerdotes diante de Deus, para apresentarmos um culto racional e agradável a Ele, a Deus. No contexto do Antigo Testamento havia a família sacerdotal, e o povo precisava da mediação desses sacerdotes para adorar ao Senhor. Sob o Novo Testamento, Cristo, o sacerdote supremo, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, já fez o sacrifício por todos nós, e nos chama agora de sacerdote para apresentarmos a Deus um culto racional que é agradável ao Senhor. Vamos ver esses 2 textos? Abra lá, 1 Pedro 2,9 e depois Romanos 12, 1 e 2. Vamos lá para 1 Pedro 2,9. Alguém lê para mim bem alto? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não sei se é fantástico, nós já estudamos em outro momento, inclusive para falar da eleição como prova do amor, mas veja isso: vós, porém, sois raça eleita, o que mais? Sacerdócio real. Se a gente fosse para Hebreus, nós veríamos que Cristo é o sumo sacerdote, e nós agora, como sacerdotes, temos livre acesso ao trono de Deus. Mas então, só aqui com Pedro já é suficiente entender que dentro daquela doutrina chamada do sacerdócio universal, todo crente em Cristo Jesus hoje é sacerdote, tem livre acesso ao Pai. Confrontando a postura da doutrina católica, que ainda precisa do sacerdote para te conduzir a Deus,
Na visão bíblica, você fala diretamente com Deus. Você pede perdão pelos seus próprios pecados. Você se apresenta não para assistir o culto, mas para cultuar ao Senhor. Você não vem assistir o culto, você vem prestar culto, porque você é sacerdote. Ok? O pastor aqui, ele só tem a função de preparar a mensagem que o Senhor tem para você e conduzir os elementos do culto. Mas eu não sou sacerdote. Você não precisa beijar minha mão. Pastor, me abençoa, né? Eu benço. Não tem isso. Você, como eu, somos sacerdotes diante de Deus. E temos a responsabilidade de prestar um culto a Deus. Mas um culto segundo a minha própria vontade? Não. Um culto segundo o padrão que Deus estabeleceu. Veja Romanos capítulo 12, só para você caminhar um pouquinho aí, entender um pouquinho do que se trata. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ótimo. Dentro da visão de Paulo, então, como sacerdotes, nós somos chamados para apresentar o nosso corpo como sacrifício, a nossa vida como sacrifício. E uma vida que não está conformada com esse século, mas está renovada, está transformada pela renovação da nossa mente. Ou seja, é me apresentar a Deus de modo santo, para cultuar ao Senhor, através de um sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus, que ele chama de culto racional. Há uma racionalidade no culto. Irmãos, nos cultos do paganismo é que há irracionalidade. O cara fica tomado lá por uma entidade, qual seja a entidade, o cara fica tomado, então, e aí ele fica irracional, roda, cai para o chão, fala coisa que ele nem sabe do que ele está falando. Isso acontece no culto pagão. No culto a Deus é um culto racional. Nós sabemos o que está acontecendo, nós sabemos o que estamos fazendo e por que estamos fazendo, e somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus de uma maneira extremamente cheia de reverência e racionalidade. Então eu não posso fazer qualquer coisa no culto. Eu tenho que fazer simplesmente aquilo que Deus já expressou na sua palavra que eu devo fazer. Há uma diferença, né, um parênteses aqui, entre o culto da igreja reformada para o culto, às vezes até neopentecostal, e até católico, seja lá o que for. A filosofia nossa de culto é o seguinte: o que a palavra determina que tem que ter no culto, nós colocamos em prática. Agora, se a palavra de Deus não fala absolutamente nada, então nós não colocamos. Vamos pegar um exemplo. A utilização de velas no culto. Então a postura não reformada, se não tem proibição, então vamos colocar. Só que isso é um grande perigo. Está escrito na Bíblia que é proibido vender acarajé no culto. Então, se não falou nada, vamos começar a vender acarajé no culto. A Bíblia tem algum lugar que proíbe plantar bananeira no culto? Então, vamos plantar bananeira no culto. Olha o perigo dessa filosofia. Colocar só porque ele mandou colocar. E é isso que diferencia o culto da igreja reformada para as outras linhas, inclusive evangélicas e até mesmo cristãos, incluindo aqui os católicos. Então, por isso você vê, tem época que o culto tem trenzinho. A Bíblia proíbe ter trenzinho na igreja? Não, não proíbe. Então vamos colocar o trenzinho. Aí começa todo mundo no trenzinho. Só que aí vê que aquele negócio não deu certo, aí alguém chega lá, um iluminado qualquer, fala assim: não, agora nós vamos fazer carriolinha. Esse negócio de trem já foi, agora é carriolinha.
Aí pronto. A Bíblia proíbe fazer caiolinha na igreja? Não, não proíbe. Então põe também. Passa mais um tempo esse negócio de caiolinha, dá dor, não sei o que, tem umas velhinhas lá que não dá conta. Então qual que é a postura mais sensata? A postura presbiteriana, reformada. Coloque-se no culto somente os elementos que Deus já determinou, porque aí a gente não tem perigo de errar na oferta. Agora, não podemos descuidar do adorador, porque estamos apresentando o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não a nós mesmos. E é por isso que tem gente que vem ao culto querendo se agradar, permite ele fazer gestos, não deu tempo de ir na academia, então ele acha que no domingo é a hora dele extravasar, né? Então vai, agora dois, vão comigo, não sei o que. E aí vai, de certa forma, sai, nossa, hoje o culto foi demais. Como se você tivesse saído uma aula de fitness lá, sei lá, eu das contas lá, de dança, como que é, de zumba, como que é? Zumba. O culto é para agradar a Deus. Esse é o grande questão. Então, voltando aqui, irmãos, lembre-se, você é sacerdote, você tem que estar atento à postura do seu coração e à oferta que você está apresentando ao Senhor. Então, será que o meu culto está sendo aceito por Deus? Veja, o modo como cultuamos e nossa postura diante do culto a Deus fala muito como lidamos. Me abençoa nessa semana, meu amigo. Ou então na próxima semana nós vamos ter uma conversa muito séria. Eu posso fazer isso? Não. Se eu creio que Deus é soberano, eu nunca vou colocar o meu dedo a risco ao Senhor e nunca vou exigir nada de Deus. Muito pelo contrário, eu vou chegar, Senhor, misericórdia da minha